início de mais um programa Saúde Master aqui, pela querida TV Master, agradecendo sempre a audiência grandiosa, os indicativos para a nossa interação, inclusive bastante conhecidos aparecerão. Portanto, estamos ao vivo, canal 520 da Claro, associada à NET, transmite para praticamente toda a Paraíba, e os internautas que tanto colaboram podem acessar agora o endereço tvmaster.tv para todo mundo, todo o planeta. Nós temos também o YouTube, que vai preservar esse programa na íntegra, ao final, obviamente, no endereço que aparece aí, TV Master Play. O código QR ficará durante os 2 blocos e vocês podem apontar a câmera do celular se quiser perguntar. Uma coisa interessante, já vou avisar de início hoje, teremos um bloco PET. Portanto, os animais, os queridos animais, mais de 150 milhões de animais de estimação no Brasil. Hoje iremos dedicar um bloco, que será o segundo bloco. Daqui a pouco eu darei mais detalhes, o Mundo Pet em evidência. Eu vou falar um fato, está ligado com o programa, está ligado com a nossa essência, que é salvar vidas, e eu tive um momento muito interessante, norteado pelo projeto de minha autoria, que é um projeto nacional, o Nós Salvamos Vidas. Já havia um tempo que eu tenho observado, posso dizer, a sociedade como um todo da Paraíba, o trabalho de um juiz excepcional. E esse juiz se chama o juiz Adailton Lacer. O juiz Adailton Lacer, que aparece aí, ele é o titular, juiz titular, da primeira vara da infância e juventude da comarca aqui de João Pessoa. O que foi que ocorreu? Vocês estão vendo aí o selo, a certificação, e é uma honra imensa, porque a Paraíba e o Brasil conhecem plenamente o trabalho do juiz Adailton Lacer em relação às crianças e adolescentes da nossa Paraíba e do Brasil. Ele é agora embaixador do projeto Nós Salvamos Vidas, mais precisamente envolvendo o aplicativo que aparece a logo aí, ó. SOS Brasil Criança. É só baixar e você pode agora, inclusive, denunciar qualquer crime envolvendo as crianças e adolescentes de todo o país. Portanto, muito obrigado, doutor Adailton Lacer, um grande juiz, um grande ser humano e, a partir de agora, embaixador do projeto Nós Salvamos Vidas. E a repercussão essa semana, uma vez o juiz embaixador, foi uma coisa incrível. A mídia praticamente inteira reproduziu matérias neste sentido. E no contexto que estamos a falar, hoje à tarde eu vou estar ao vivo em outro programa aqui do Sistema Master de Comunicação de imenso sucesso. É uma amiga, uma grande amiga, uma grande mulher. Eu vou estar hoje à tarde falando sobre o Nós Salvamos Vidas no programa da Tereza Madalena. Está aparecendo aí. Portanto, hoje à tarde, o Nós Salvamos Vidas está representando a Paraíba no maior prêmio ligado com a cidadania e justiça. Se chama Prêmio Inovare. Pesquisem. É o maior prêmio. No caso, os aplicativos do Nós Salvamos Vidas
entrarão em julgamento. Em novembro sairá o resultado. No Brasil inteiro, só 142 projetos foram aprovados. E o Nós Salvamos Vidas é um destes projetos que está concorrendo. Serei julgado a nível do projeto pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lá estarei em novembro e vai sair o resultado. Mas só em ser classificado já foi uma grande honra. Portanto, hoje à tarde, não percam também no programa da querida Tereza Madalena, aqui pelo Sistema Master, a partir das 15h30. Vamos iniciar o nosso primeiro bloco, entrevista inédita, exclusiva e num dia altamente propício. Vamos salvar hoje uma quantidade de vidas que não dá nem para se calcular. Eu já tenho ao meu lado, já podem abrir a câmera, mais precisamente aqui, eu tenho a Tenente Suzana Thaís Pedrosa Rodrigues, Tenente Suzana, e também o Coronel Arthur Tibério de Lacerda Vieira, ou seja, o Coronel Vieira. Eu vou começar aqui, Coronel, apesar da hierarquia, mas eu vou começar aqui pela Tenente Suzana. Tenente, seja bem-vinda. A senhora está pela primeira vez no programa que tem uma marca que se eternizou, que é salvar vidas. É o que mais vocês também sabem fazer. Muito obrigado, Tenente. Sim, para mim é uma honra hoje estar participando do programa. Vim aqui falar da profissão que eu escolhi num dia maravilhoso como esse, o dia 2 de julho, que muito representa para todos nós, né, que somos dedicados à carreira bombeiro militar. Então, é um prazer estar participando aqui do programa junto com o meu colega. Coronel Vieira. Coronel, muito obrigado. Realmente, assim, eu já tinha ouvido, né, falar muito no trabalho do senhor, da equipe, né? Sempre a gente tem que ressaltar e hoje vamos muito exaltar isso. E eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui pela primeira vez. Muito obrigado, Coronel. Então, Fábio, a gente que agradece esse convite, não só a mim, mas como a todo o Corpo de Bombeiros. E como você bem falou, a gente não trabalha nunca sozinho. Então, sempre existe uma equipe ao lado para a gente trabalhar e fazer o melhor para a sociedade. Portanto, hoje, eu tenho certeza, todos que estão a observar, as pessoas agora na internet conectadas, no YouTube, repito, TV Masterplay transmitindo nesse momento ao vivo, já são sabedores. Teremos uma entrevista sensacional, inédita, exclusiva, num cenário aqui que tem essa propriedade em salvar vidas. O tema apareceu aí agora. Eu quero agradecer imensamente a todos que estão trabalhando agora, nesse momento, ao Alisson, ao Carlos, ao Rafael, todos do Sistema Master de Comunicação. Olhem o tema, por favor. A contribuição dos bombeiros para uma sociedade mais segura. E abaixo, o meu número aqui do WhatsApp, se você não quiser ir pelo código QR, você pode também acessar através, olha como é fácil, 981925555. Eu disse que, além de tudo, o dia de hoje, Coisas de Deus, é mais ainda expressivo para essa entrevista. No momento aqui com a Tenente Suzana e o Coronel Vieira. Porque hoje, dia 2 de julho, é onde se comemora também o Dia do Bombeiro Militar. É isso, no caso, Coronel? Isso, é uma data simbólica, 2 de julho, que na verdade veio desde o tempo de Dom Pedro II, em 1856, na extinta, que a gente chamava de Bombeiros da Corte.
Então, essa data realmente é simbólica e veio para firmar essa data entre todos os corpos de bombeiros do Brasil. Então, isso é muito importante como simbologia e a gente comemorar esse dia de uma forma mais operacional possível. Eu tenho certeza também, Tenente Suzana, que é um momento único, assim, um momento, eu posso dizer, até emocionante, né, esse que estamos aqui a vivenciar, e essa data tão importante, porque, senhores e senhoras, quando eu estive lendo, que eu faço isso, aqui existe pesquisa, existe fundamentação, quando eu estive lendo as incumbências do Corpo de Bombeiro Militar, é uma coisa incrível. Eu sugiro que vocês leiam. Por isso que eu vejo a importância do que iremos alertar, traduzir, prevenir nesse primeiro bloco apenas. Não é isso, Tenente? Sim, o Corpo de Bombeiros Militar, ele tem uma ampla atuação nas áreas de salvamento aquático, salvamento terrestre, salvamento em altura, combate a incêndio. Então, assim, nós atuamos não apenas no sinistro, a gente preza bastante pela prevenção. Então, nosso trabalho começa bem antes das ocorrências, preparando os nossos militares através de cursos periódicos, através de instruções dentro das unidades. Então, a gente tem um trabalho bastante complexo, no qual, quando a gente chega na ocorrência, a gente já tem estudado todo o cenário, já tem exaurido, né, diuturnamente todas as circunstâncias que podem serem encontradas naquela situação através do nosso treinamento. E é por isso que, no contexto do nosso programa aqui, quando eu digo contexto, as fases iniciais, anteriores a esse momento, e também a gente continua com a grande interação pós-programa. Por quê? Eu vou mostrar aqui, nós usamos, é o único programa do mundo que utiliza o BIM, que é o assistente virtual de inteligência artificial. As pessoas já são sabedores, eu sempre costumo esclarecer ainda mais, vivemos a amplitude tecnológica. No caso, os assuntos mais buscados anteriormente ao programa, o assistente Binho me ajuda nessa coleta, nessa pesquisa, e a interação se dá aqui com os grandes convidados que salvam vidas. E o primeiro tema, o primeiro tópico, ele vai falar dessa data tão importante. Não poderia e não passou em branco e nunca passará se depender aqui do programa Saúde Master. Vai ser colocada aí a primeira informação que é relativa justamente a essa importante data e a partir daí vamos começar a nossa interação. Vamos ver o que aparecerá aí no contexto, o Carlos já pode colocar. Diz assim, 2 de julho, Dia Nacional dos Bombeiros Militares. Nesse momento agora eu vou me reportar ao Coronel Vieira. Coronel, no caso, as pessoas quando vão pesquisar também encontram bombeiro civil. Eu queria que o senhor falasse dessa diferença e, a partir daí, a gente começa a dar amplitude à nossa conversa. Bem, os bombeiros militares e civis são coisas distintas, apesar da nomenclatura muito parecida, mas trabalham de forma também similar, só que eles trabalham em ambientes particulares, seja indústrias, shopping center, grandes eventos, fazendo essa parte particular do serviço de salvamento, seja no atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, primeiro combate a incêndio, e auxiliam o Corpo de Bombeiros em grandes eventos. Quando há, por exemplo, um incêndio, os bombeiros civis podem fazer a parte de segurança, o primeiro combate a incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiro Militar. Eles trabalham de forma muito harmoniosa, são muito queridos pela corporação, e a gente também congrega esse dia com eles.
Eu noto e eu tenho certeza que o grande público também, quando a gente fala nesses serviços e quando falamos em corpo de bombeiros, né, a sociedade como um todo é muito grata. Não é isso, tenente? Eu noto, e principalmente quando a gente vê assim a presença de uma mulher também, isso se torna ainda mais grandioso. Verdade? Verdade, né? Então, assim, a mulher traz esse toque, né, de feminilidade, esse toque de coração a essa corporação tão amada, né, por todos. O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, ele sempre preza não apenas para atender a ocorrência, mas ele também preza pela assistência, né, à população paraibana. Então, quando de uma ocorrência chega uma situação em que uma criança está fazendo aniversário e o sonho da vida dessa criança é ter o Corpo de Bombeiros presente, então a gente se faz presente, a gente trabalha também com essa reciprocidade, com esse calor que a gente recebe dos cidadãos. Tenente Suzana, ainda uma curiosidade dentro desse contexto, dessa data tão importante, o que foi que motivou a senhora para essa área? Houve algum fato? Sempre a gente pensa nessa curiosidade. Eu sei que agora são centenas e centenas de mulheres, né, que estão assistindo, que podem ter, com certeza, esse sonho, esse desejo. Qual foi, talvez, a maior motivação? Na verdade, eu não recordo do dia em que eu quis e decidi ser bombeiro. Eu recordo da minha mãe falando que eu queria ser bombeiro. Entendi. Então, desde sempre, eu quis ser bombeiro. Muito interessante. Isso. Ou seja, desde um sonho, a essência desde mesmo. a essência que surgiu essa vontade de ser bombeiro. Na verdade, lógico que eu não tinha consciência do que seria bombeiro militar, bombeiro civil. Eu queria ser bombeiro. Então, coisas de Deus, né, tenente? É verdade. Então, para mim, hoje é uma realização muito grande fazer parte, né, de uma corporação tão amada, fazer um trabalho que me realiza e realiza a todos. Coronel Vieira, a curiosidade é a mesma, no caso do senhor. Bem, só ressaltando uma coisa dessa última fala, quando ela falou do toque feminino ao Corpo de Bombeiros, mas elas fazem, Fábio, a mesma coisa que nós do corpo masculino também faz. Com certeza. Então, o combate a incêndio, o treinamento, tudo é o mesmo nível e a parte operacional também é muito bem desempenhada pelas mulheres no Corpo de Bombeiros. Ótimo. E houve alguma motivação maior, no caso do senhor, para enveredar ao Corpo de Bombeiros? Eu tive a influência do meu pai, que também é militar. Também. Ele é da Polícia Militar, né, coronel da Polícia Militar, e a gente acaba sofrendo influência. Mas na hora de fazer o concurso, apesar de pensar que eu ia fazer para a Polícia Militar, na hora do concurso, eu vi as atividades que o bombeiro fazia e eu me identifiquei muito. Então, a parte de salvamento em altura, a parte da natação, toda essa parte de salvamento. Então, eu fiquei muito encantado com aquilo e acabei prestando o concurso para bombeiro militar. Graças a Deus, né, o senhor está aí, junto com a tenente também, salvando vidas. Vamos entrar em alguns detalhes. Eu sei que o público está curioso, né? Estamos numa época também de chuvas. Tivemos alguns, vamos dizer, registros até muito tristes a nível aqui do nosso estado, recentemente em Pernambuco, aqui ao lado, e a próxima tela vai dar essa amplitude. Ou seja, as pessoas saberão de que forma o Corpo de Bombeiros, no caso aqui da Paraíba, pode ajudar, pode atuar. Vamos ver o que aparecerá. Vamos ver aí na sequência. Chuvas e os riscos de deslizamento. Eu vou começar aqui, sempre invertendo, até por essa igualdade que o coronel tão bem falou aí com a tenente Suzana. Tenente, eu fiquei sabendo que no caso mais recente da tragédia aqui no Recife,
Por que eu digo tragédia? Ao final da história, o tenente também, coronel, vai ressaltar daqui a instantes, foram mais de 200 mortes. E a senhora esteve lá. Eu queria que repassasse um pouco desse acontecimento triste, mas o importante, que houve essa parceria tão interessante e necessária. Não é isso, tenente? Isso. Os corpos de bombeiros militares no Brasil, eles trabalham no sistema de cooperação. Muitas vezes, quando acontece uma tragédia em um estado, para que a gente tenha um tempo ouro de resposta, né, um tempo de excelência aos cidadãos, a gente necessita do apoio de outras corporações. E assim não foi diferente em Brumadinho, assim não foi diferente em Petrópolis, e agora, a última tragédia que teve em Pernambuco, a qual nós fizemos parte da equipe, foram 2 equipes que atuaram no cenário. Foram mais de 208 vítimas, né, corpos resgatados. Então, assim, foi uma operação de grande complexidade. E foram revezamentos, né? Primeiro teve a equipe do Coronel Vieira, depois teve uma segunda equipe, a equipe do Major Fernando, da qual eu fiz parte, e nós trabalhávamos quase em períodos de 24 horas, apenas revezando, após a exaustão, realmente. Então, foi um trabalho bastante técnico, do qual eu me orgulho muito de ter feito parte. Coronel Vieira, eu sei que são momentos delicados. O senhor estava me falando aqui quase há pouco nos bastidores, tem todo o lado emocional, apesar que os senhores são preparados, obviamente, para isso. Como foi que o senhor viu essa tragédia no Recife? Realmente não tem como a gente separar a parte da profissão da parte emocional. A gente encontrou lá em Recife histórias de famílias, de pessoas que estavam naquela localidade, que realmente nos comoveu. Histórias de famílias que estavam lá, que foram soterradas, casas que foram perdidas, e famílias inteiras morreram naquele ambiente. Pessoas que estavam lá na localidade, na comunidade, e nos ajudaram a recuperar esses corpos, inclusive muitas vezes de familiares. Então eles estavam lá junto da equipe do Corpo de Bombeiros e fazendo esse trabalho em conjunto. E a gente começa a entender e absorver aquelas histórias. Então, como a gente pensou em ir lá tentar resolver e retornar, a gente fez muito mais que isso. A gente sentiu realmente o drama daquelas pessoas e fez com que desse mais energia para a gente buscar recuperar aqueles corpos e entregar às famílias da melhor forma possível. Então, realmente, é uma situação delicada, que envolve muito mais do que a parte operacional. Envolve também a parte emocional e psicológica. Coronel Vieira, o índice aqui nosso, eu posso dizer, de verdade, de sinceridade com o público, que fez o programa crescer. Nesses quase 3 anos, eu vou ter que perguntar em relação ao que eu estou me referindo. Eu li que no Recife, de forma, vamos dizer, apressada, eles tiveram que adiantar a nomeação de alguns bombeiros para atuar. E chamaram também, no caso, os senhores, a equipe aqui da Paraíba. Aí vem a minha pergunta, lógico, não queremos nunca que isso aconteça, mas no caso de uma tragédia desse porte aqui na Paraíba, o Corpo de Bombeiros estará preparado para atuar? Sim, ele estava preparado. À medida que houver uma tragédia, de uma capacidade que o bombeiro não tem a capacidade plena de atuar, a gente vai fazer o uso da cooperação entre outras instituições, mas, em princípio, o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba está bem equipado e preparado para esse tipo de tragédia. A gente tem algumas vantagens, podemos dizer assim. O nosso relevo é diferenciado aqui no Nordeste, então a gente tem um relevo basicamente plano, né? Então temos um crescimento mais ou menos ordenado nas nossas comunidades. Em algumas situações pontuais, a gente faz um trabalho de prevenção, mas
a gente conta com a nossa equipe pronta para atender qualquer tipo de tragédia. Tenente Suzana agora. Tenente, no caso ainda nesse tema, né, estamos falando das chuvas, né, que tem ocorrido, né, tem uns momentos, às vezes nós somos surpreendidos, né, pelos fatos ligados à natureza, ligados ao tempo. Sabemos, né, que há um índice grande de desmatamento, as pessoas não protegem a natureza como se deveria, e aí existem as consequências. E vem a minha pergunta, no caso aqui da Paraíba, João Pessoa, com certeza vocês têm um mapeamento das zonas, vamos dizer assim, de risco, é isso mesmo? Isso, nós temos um mapeamento, né, das zonas de risco, a qual a gente trabalha com a prevenção. Por quê? Quando a gente faz esse mapeamento, a gente já sabe que quando tem um índice pluviométrico muito alto, a gente vai ter uma demanda em algumas comunidades especificamente. Então, a gente já trabalha com os militares que ficam de prontidão, sejam eles lá do busca e salvamento, seja eles do salvamento em altura, do atendimento pré-hospitalar. Então, tem os militares que estão de plantão, de serviço 24 horas no dia, e tem os militares que ficam de sobreaviso, assim que a gente identifica o risco de deslizamento ou de inundação nas comunidades. Deixamos nossos equipamentos todos para pronto emprego e já planejamos de antemão toda a operação. Eu vou falar agora no contexto de dois anunciantes aqui de excelência, né? Nós fomos, vamos dizer, aglutinando grandes patrocinadores nesses 3 anos. São patrocinadores que têm seguido essa história vitoriosa aqui do programa Saúde Master. E agora eu quero falar da ArcMaisMed. São arquitetas que, através do escritório, que aparece aí a logo nesse momento, elas têm uma especialidade máxima, arquitetura clínico-hospitalar. E sempre eu reservo, todos irão começar a ver agora, algumas imagens de novos projetos, porque elas têm projetos espalhados por toda a Paraíba, eu já posso dizer hoje, em vários outros locais do Brasil. Devem aparecer imagens, olha lá, que coisa realmente fascinante, todos os protocolos, e eu conheço o que eu estou a falar. Todos os protocolos, a ArcMaisMed segue com muita rigidez mesmo. Olha os ambientes projetados pela ArcMaisMed de excelência. Você normalmente, quando você observa aquela estrutura dentro de toda a adequação necessária, porque a pandemia mudou o olhar também da arquitetura. Inclusive, essa foto que aparece agora é um projeto agora recente, inaugurado pela ArcMaisMed. Realmente belíssimo, é uma coisa extraordinária. Portanto, eu indico, se agora você precisa construir da base, não importa a sua clínica, o seu hospital, o seu laboratório, qualquer unidade de saúde pode procurar as arquitetas que aparecem agora, minhas amigas, está aí aparecendo a Rosivânia Freitas e a Vanessa Marinho, são as arquitetas responsáveis pela ArcMaisMed, e no caso o telefone para entrar em contato direto agora, o código daqui, da Paraíba, e o WhatsApp no número 99332 3002. Na sequência, outro patrocinador, também de excelência, que vocês vão notar. Ele é um médico extraordinário, o doutor Adilson Júnior. Deve aparecer aí na sequência a logo aí do doutor, tá aí, doutor Adilson Júnior, inclusive, parabéns, a logo é belíssima. E o doutor Adilson Júnior, simplesmente, ele é odontólogo,
ele é cirurgião geral e é também otorrinolaringologista. Portanto, no caso, está aparecendo aí o doutor, ele também faz parte do projeto Nós Salvamos Vidas. E na sequência, obviamente, dentro das especialidades do doutor, que são inúmeras, harmonização também facial, só com um detalhe. Imaginem, os senhores, as senhoras, é uma harmonização facial, mas no caso você aí tem um médico extraordinário. Vou repetir: odontólogo, cirurgião geral e otorrinolaringologista. Portanto, podem ir nas redes sociais agora e procurar doutor Adilson Júnior, está ele aí, o médico, e a partir daí você pode marcar a sua consulta e tenham a certeza, os senhores e as senhoras estarão diante de um médico espetacular, extraordinário. Estamos continuando ao vivo aqui, é o primeiro bloco ainda, o segundo bloco será PET, já estão me mandando fotos aqui, são justamente tutores, pessoas já acostumadas a assistir o programa Saúde Mais e colocando a foto do cachorro. A gente tem uma audiência aqui, muitas vezes são os animais que ficam puxando os tutores para assistir o Saúde Master. Ninguém pode deixar realmente de assistir. E nós estamos num dia especial, esse dia 2 de julho, ao vivo, onde se comemora, eu posso dizer, o Dia do Bombeiro Militar. E a meu lado, a Tenente Suzana e também o Coronel Vieira. Vamos continuar na nossa interação e o que aparecerá para discutirmos, para informarmos e para salvarmos vidas. Vamos ver aí na sequência qual será o próximo tema, ou tópico, ou pergunta, ou informação. Já pode aparecer. Essa é uma parte delicada, mas que há uma necessidade que tenhamos todo um cuidado. Ocorrências de afogamentos e salvamentos. Tenente Suzana, é lógico, né? As pessoas gostam, eu também gosto muito de tomar um sol, um banho de mar, mas os cuidados têm que ser mantidos, não é isso, Tenente? Isso mesmo. Nós temos um trabalho publicado no Sobrasa, no ano de 2014, 2015, que falava justamente, Sobrasa é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, do qual o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba faz parte, também na pessoa do Coronel Vieira, que nos representa. E nós tivemos esse trabalho publicado no Sobrasa, e esse trabalho falava justamente a questão dos afogamentos no nosso estado. E a gente pôde observar, através dessa publicação, né, desse mapeamento, que no interior, nos açudes, né, nas regiões de acúmulos de água, cacimba, nos interiores, o número de afogamentos é bem maior do que no litoral. Um recorte daquela época, né? E isso fez com que a gente pudesse trabalhar e estudar para tentar minimizar cada vez mais esses afogamentos no interior. Porque aqui na capital a gente trabalha muito com a prevenção de praias, com os guarda-vidas, nós colocamos bandeiras nas praias para poder fazer essa sinalização de perigo, né? Principalmente nas praias que a gente tem aqui, Praia Bela, e as demais praias que a gente considera praias que têm um risco para o banhista, as praias que tem Maceió, como Gramame-Sul, são praias que a gente realmente tem intensificado, Coqueirinho, o trabalho do Corpo de Bombeiros. E, no interior, a gente está fazendo a questão da prevenção cada vez maior, porque não tem como a gente colocar um guarda-vida em todo o açude, em todo o local. Então, a gente trabalha fortemente com a distribuição de panfletos, com a sinalização e com a educação da população, porque a gente acredita que, com isso, a gente consegue
minimizar cada vez mais os afogamentos na nossa região. Coronel Vieira, nesse sentido ainda desse tópico, eu sei que os salvamentos, os resgates podem ser e são tanto aéreos como terrestres e também aquáticos. É isso, não é, Coronel? Isso, a gente trabalha em todas as frentes, o Corpo de Bombeiros está preparado para fazer todo esse tipo de salvamento. E eu queria aproveitar, para falar com a sua audiência, as pessoas que vão realmente aproveitar a praia, a piscina, os açudes, o pessoal que está em casa, as famílias, que a sua audiência é muito qualificada, para que vocês tenham cuidado, principalmente com as crianças. A gente tem um índice muito alto também de afogamento das crianças, acidentes domésticos. Então, além na piscina, nos baldes, nos banheiros, nos vasos sanitários, esses acidentes podem acontecer, o afogamento das crianças que estão lá, sem a supervisão de um pai, de uma mãe, de um adulto próximo a essa criança. Então, a você que está nos assistindo, tenha um cuidado redobrado com as crianças para evitar esse tipo de acidente. Coronel Vieira, não é um pedido, mas o pensamento aqui flui. Não sei nem se é com o senhor, mas eu vou fazer essa colocação. Achei interessante. Essa semana eu vi uma repórter de uma grande rede de televisão aí nacional e ela foi até o Corpo de Bombeiros, creio, e ela entrou ali através do helicóptero e participou, acho que é dentro daquela gaiola. E eu estava querendo também um dia entrar na gaiola, não sei se posso, mas eu fiquei com aquela vontade. Eu vou ver um jeito de fazermos diferente, além do que a repórter fez, mas com toda a segurança. Eu tenho que procurar o senhor para isso, me diga aí. E se pode, né? A gente vai fazer com que isso aconteça, então você já fica convidado a participar de uma experiência dessa. A gente vai, com o nosso órgão integrado de segurança pública, junto à Secretaria de Segurança, a gente tem os órgãos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, todo mundo junto, e a gente pode atuar e proporcionar uma experiência interessante para você e trazer para o público também, né? Não, isso vai ser sensacional. Assim, eu gostei muito e como eu vivencio, mesmo com a pandemia, viu, Tenente e Coronel, nós aqui batemos um recorde mundial. Hoje, com a Tenente aqui e o Coronel, nós vamos completar, e o segundo bloco daqui a pouco, 354 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados ao vivo e presencial. É um recorde mundial. Portanto, quando o senhor faz essa colocação, eu já estou motivado, vamos fazer uma matéria, e lá eu vou participar do que se puder, obviamente, dentro de todo o critério de segurança, participar. Já estou agradecendo e na continuidade o senhor vai me dizer, Fábio, tem que passar um e-mail para as liberações, vou fazer o que tiver de fazer. Achei bacana aquela gaiola, pelo menos na simulação, né? Nos momentos, são momentos geralmente tensos, não é isso? A gente passa para os especialistas na área, tem um pessoal. Estamos aqui na TV Master, ao vivo, no programa Saúde Master, e esse programa já é o de número 165, aonde estamos tendo a honra, realmente, porque é uma entrevista inédita, exclusiva, em cima desse tema e a contribuição dos bombeiros para uma sociedade mais segura. As pessoas já estão interagindo, daqui a pouco irei repassar tanto para o Coronel Vieira e também a Tenente Suzana perguntas inerentes aos fatos de hoje. Sempre quando lembramos também do Corpo de Bombeiro e principalmente do dia de hoje, o dia 2 de julho, que se comemora o Dia do Bombeiro Militar. Portanto, até a data, além do programa, ele se tornou essencial, fundamental, eu posso dizer, vital e necessário. Vamos ver o próximo tópico na nossa interação aqui no Sistema Master de Comunicação. Vamos ver o que virá aí
na sequência, o Carlos já pode colocar. Desastres de grandes magnitudes. Eu vou começar com o Coronel Vieira. Coronel, é lógico que na mente das pessoas, e cada vez estamos mais conectados com o mundo, desastres ocorrem, não é? Eu me lembro até, a nível aqui da Paraíba, houve uma época em relação a um vulcão em erupção em outro local, em outro país, e as pessoas começaram a espalhar na internet que poderia vir uma grande onda. As pessoas diziam até que a onda viria primeiro ali para a região de Intermares, Cabedelo, já tinha gente querendo até se mudar. E aí, Coronel? A gente de vez em quando tem que lidar com essas situações, né, de informações desencontradas, que ainda bem que isso aí não realmente de fato aconteceu, nem vai acontecer. A gente tem que se preparar para o pior. Então, isso é o papel do Corpo de Bombeiros, a gente sempre se preparar para a pior das situações. Então, como a gente aqui tem uma região hoje de prédios de grande número de andares, a respeito dali do altiplano, a gente se planeja muito para eventos de grandes magnitudes naquela região. Então, a gente tem equipamentos preparados para isso, uma escada de longo alcance, né, de última geração, o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba dispõe, e a gente se prepara para realmente um pior dos cenários. Pior do cenário, né? Ou seja, há toda, obviamente, uma preparação, um protocolo que é seguido, e dentro dessas ações, as pessoas interagindo aqui de um modo muito intenso, é uma chuva de perguntas realmente que está ocorrendo. Estão dizendo até aqui que, de modo até propício, viu, Coronel e a Tenente também, eu vim aqui de vermelho, né? A gente lembra logo de fogo também, mas lembra também de paixão. E no caso, Tenente, esse próximo tópico que vai aparecer aí na sequência, fala da perícia, os casos de perícia. Eu sei que nas habilitações que a senhora tem, que são muitas, o âmbito da averiguação, da perícia, também é uma das fundamentações que a senhora estudou demasiadamente. E aí, Tenente? Isso, eu sou formada, né, no curso de investigação, porque a perícia é apenas um dos ramos da investigação, né? Então, a gente fala que nós somos investigadores, essa é a nomenclatura nacional. Foi formada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no curso, e a perícia ela tem ganhado uma amplitude muito grande, né, no nosso país, para que a gente possa ter uma elucidação maior dos casos. Acredito que a contribuição da perícia, a maior contribuição da perícia é a retroalimentação, é a gente identificar o que causou aquele fogo, aquele sinistro, né, e trazer essa informação para dentro da nossa corporação e, a partir daí, apresentar propostas de prevenção para que a gente possa mitigar o número de ocorrências nessa área. Aí, nesse contexto, Coronel Vieira, chegou uma pergunta aqui, eu não vou deixar, obviamente, de fazer. Está perguntando o seguinte: no caso, se reportando ao início a tragédia mais recente no Recife. Ele não se identifica, mas diz que é do Recife, e está perguntando ao senhor qual foi o momento mais marcante durante a operação em Pernambuco. Sem dúvida, muitas ocorrências naquela região realmente marcaram, mas uma em especial. A gente teve, na comunidade que a gente estava atuando, na comunidade dos Milagres, existia ao final das operações, na madrugada, começavam as chuvas novamente, a gente tem que suspender as operações para retomar depois. E aqui a gente encontrou um pai que estava à procura da sua família, que estava lá desaparecida, provavelmente soterrada na lama. E, ao conversar com esse pai, ele nos revelou
que o filho dele, que estava desaparecido, ele tinha um sonho de ser bombeiro. E o nome dessa criança é Arthur, o mesmo nome que eu. E a gente se sentiu um pouco impotente na hora de não poder entregar o corpo do filho daquela pessoa naquele momento, mas que depois a gente conseguiu realmente recuperar o corpo daquela criança e entregar ao pai e fazer as honras que eram necessárias. Mas, de fato, nos comoveu muito, não só a mim, como toda a equipe que estava lá, que a gente acabou se envolvendo muito naquela operação. E a história comovente daquela criança que queria ser bombeiro e morreu numa tragédia como essa, realmente marca muito a nossa história como bombeiro militar. Incrível, incrível. Um relato realmente emocionante, né? No caso, coronel, o senhor tem filhos? Tenho uma filhinha de 1 ano e meio, e que durante todo o momento eu tentava não me conectar tanto à lembrança da minha filha para não atrapalhar nas operações, mas é inevitável. Quando a gente via uma criança lá, fazer a recuperação de um corpo de uma criança, um bebê, durante as escavações, a gente fazia as operações e encontrando lá um ursinho de pelúcia, um berço. Então, tudo, na hora, a lembrança vem com quem a gente tem em casa, guardado, né, sob a nossa proteção, e assim, a gente agradece por não ter passado por uma situação dessa, mas se comove muito com a situação de muitos que passam por essa tragédia. Tenente Suzana, é lógico, nesse contexto também a senhora tem filhos, eu sei que é uma situação, tem que ter um preparo assim grandioso. Eu, sinceramente, numa situação como essa, é lógico, os senhores, as senhoras são preparados, mas são momentos sempre cruciais, não é isso? Sim, são momentos, né, de muita emoção. Eu tenho uma filha de 14 anos, um filho de 11 anos, que a gente zela muito. E quando a gente está diante de uma situação como essa, é impossível não se envolver, porque entregar o corpo de um ente querido àquela pessoa que o perdeu me faz mais humana, nos faz mais humanos. Então, é impossível que a gente não se envolva emocionalmente. Mas nós, como bombeiros militares, nós temos um treinamento bastante rigoroso, que faz com que a gente consiga profissionalmente atuar. É por isso que é tão complicado, muitas vezes, a gente deixar a família dentro do cenário. A gente pede para que se retire, porque a gente trabalha bastante essa questão emocional, essa questão psicológica, para poder realmente atender de maneira plena e profissional a ocorrência. E já que estamos falando em Pernambuco, no Recife, nós temos um patrocinador aqui no programa Saúde Master, que a clínica dele fica dentro de um templo da saúde, que é o Hospital Português no Recife. Eu me refiro ao Dr. Maxwell Stanford, um dos grandes cirurgiões do aparelho digestivo. E o interessante, ele tem toda a habilidade robótica. Esse ano, até dezembro, o Hospital Português do Recife, que tem o robô mais avançado cirúrgico do mundo, eu conheço, já assisti uma cirurgia, o robô Da Vinci XI, eles irão completar 1000 cirurgias robóticas. Aí está justamente a clínica cirúrgica do Dr. Maxwell Stanford. Na sequência, irão aparecer, evidentemente, aí o próprio doutor, ou seja, nas redes sociais do Dr. Maxwell, que você pode buscar agora, você vai encontrar maravilhas. Ele interage de uma forma única com todos os seus pacientes, clientes e aqueles que estão atrás justamente de informações que podem vir a salvar vidas. E aí estão aparecendo algumas colocações, algumas patologias, todas que de forma clínica ou cirúrgica você poderá contar com o Dr. Maxwell Stanford, inclusive um médico completo integralmente, que alia a tecnologia de um modo único. Para se ter uma ideia,
ele foi um dos primeiros médicos no Brasil, eu digo a título individual, para a clínica dele, para beneficiar os pacientes, ele comprou um robô. Inclusive, deve ter aí adiante até uma montagenzinha que eu fiz, tá aí, já que estamos na época junina, tá aí o robô, que tem o nome dele, é o Max, tá aí no meio, o robozinho que usa inteligência artificial. Tá o doutor Maxwell, um grande amigo. Dia 11 estaremos juntos aí, doutor, aí no Recife. E aí uma caricatura aí minha em relação a toda essa história. Portanto, se você pensa em qualquer atividade ligada com aparelho digestivo, vocês têm um dos melhores médicos do Brasil aqui ao lado, em Pernambuco, mas a internet aproxima tudo e basta você colocar aí agora Dr. Maxwell Stanford, que você vai encontrar todos os indicativos. Inclusive, uma curiosidade, Dr. Maxwell é paraibano e nasceu em Campina Grande. Só não sei se foi na maternidade municipal onde eu nasci, de 8 meses. Depois eu vou perguntar a ele, que eu fiquei agora curioso. Na sequência, vamos ver o próximo patrocinador. Nós temos um leque aqui dos maiores patrocinadores do Brasil que crescem junto com o programa Saúde Master. E agora eu vou falar da SOS Orto Memorial. As quedas são imensas. E a SOS Orto Memorial conta com uma equipe extraordinária. Vão aparecer agora médicos em relação à equipe da SOS Orto Memorial. Vocês vão ver na sequência, é uma equipe valorosa, uma equipe muito experiente nas áreas da ortopedia e traumatologia. E atenção, a SOS Orto Memorial fica dentro do Hospital Memorial São Francisco. Portanto, se você precisar de qualquer ação, clínica ou cirúrgica, vocês vão notar aí nas próximas fotos que aparecerão, é só buscar, é muito fácil. Coloquem aí para testar sosorto.com.br ou então vai no Instagram SOS Orto Memorial e com certeza vocês terão maravilhas. E no caso de qualquer necessidade na área da ortopedia e traumatologia, podem contar 24 horas com a SOS Orto Memorial. Nós estamos ao vivo aqui no programa Saúde Master, um momento único, eu posso dizer, na TV brasileira, aqui com a Tenente Suzana e o Coronel Vieira, no dia 2 de julho, inclusive, que se comemora essa data importantíssima em relação ao bombeiro civil. Eles salvam vidas a cada segundo, a cada momento. Tenho certeza, tem o reconhecimento da sociedade pela credibilidade, pela luta, pelo valor, pelo treinamento. Ou seja, seriam horas, eu poderia perder aqui ou ganhar pelas qualidades atribuídas ao Corpo de Bombeiro, eu posso dizer até do país, do Brasil. Vamos ver, no caso, a próxima tela, para que venhamos a conversar. Estamos quase no final do primeiro bloco ainda, e no segundo bloco será um bloco PET. Surpresa, talvez teremos animais aqui. Se ele trouxer um que ele me mostrou na foto, pelo amor de Deus, é grande o animal, viu? E lindo. É daqui a pouquinho no segundo bloco. Vamos ver qual é o próximo tópico na nossa interação do programa Saúde Master, dentro do tema a contribuição dos bombeiros para uma sociedade mais segura. Aponte a câmera do seu celular e pode perguntar. Vamos ver aí o que virá. Crescimento urbano desordenado. No caso, Coronel Vieira, isso aí é um fato, né? Isso é um fato que a gente pode se dizer até a nível mundial. É lógico que no Brasil
que esses políticos ficam muitas vezes mais brigando do que realizando, o problema é bem maior. E aí, coronel? Realmente é um problema que aflige a nossa sociedade, não, como você bem me falou, não só aqui na Paraíba, mas no mundo todo, e realmente causa muitos problemas. Nessa época de chuva, a gente tem um problema nas encostas, devido realmente ao crescimento desordenado da população, das comunidades, que não respeitam as áreas realmente de risco e acabam ali fazendo as suas moradias em local não adequado. Então, também existe o problema da educação da população, que também continua jogando lixo nas ruas, né, entupindo as redes pluviométricas. Então, isso também acaba propiciando enchentes e alagamentos, né, nessa época de chuva. Então, realmente é uma situação complicada, que o Corpo de Bombeiros fica atento, principalmente nesse período de chuvas. No caso, eu já queria, por favor, agradecendo sempre ao Carlos aí, ao Alisson, ao Rafael. Já pode colocar o próximo tópico, que eu vou interagir aqui com a Tenente Suzana, porque ele diz respeito, creio, ao treinamento. Isso é fundamental. Eu sei que vocês mantêm todo um cronograma nesse sentido e uma palavra sempre em evidência. O mundo é feito de mudanças. Portanto, esse treinamento tem que estar sempre muito atualizado, globalizado. Por isso que o tópico diz cursos e treinamentos das equipes. E aí, Tenente? Nós temos uma gama muito grande de cursos e treinamentos dentro do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. Além dos cursos que nós fazemos fora do estado, como o curso de perícia, tem curso de mergulho fora do estado, salvamento em altura, salvamento terrestre, nós também temos os nossos próprios cursos e treinamentos. Nós temos o CANIL, né, que é o departamento, que hoje a gente conta com 14 militares, e diuturnamente há o treinamento com os cães, né, que a gente chama o binômio, né, que é a dupla, o militar e o cão. Nós temos hoje 8 cães pronto emprego e 3 cães em treinamento no Corpo de Bombeiros. Em relação à parte de salvamento aquático, nós temos um treinamento periódico chamado TSA, que é o treinamento de salvamento aquático. Então, quando a gente chega perto do verão, nós vamos planejar a Operação Verão, que acontece geralmente entre os meses de dezembro a março, abrangendo sempre o Carnaval, dentro dessa Operação Verão. Então, a gente faz o treinamento com todos aqueles militares que vão atuar durante essa ação da Operação Verão. Apesar de todos já terem a habilidade de natação, a capacidade natatória necessária, a gente sempre faz o treinamento para que a gente seja vívido nas ocorrências e a gente tenha sempre na mente o que fazer de pronto emprego com a vítima. Coronel Vieira, nós falamos aqui, daqui a pouco, um bloco PET nos cães, né? E a próxima tela que o Carlos vai colocar evidencia essa fundamentação, a importância dos cães nos aspectos ligados com busca e salvamentos. Não é isso, coronel? Isso. Eles acabam sendo uma ferramenta fundamental na busca e salvamento. Os cães, eles propiciam uma eficácia gigante dentro dessa atividade. Então, inclusive, a efetividade das ocorrências em Pernambuco, nessa última ocorrência, se deu muito pela presença dos cães. Então, o que a gente poderia fazer em 3 dias de trabalho, o cão vai lá e faz em poucas horas essa busca e a gente consegue ter uma efetividade na recuperação desses corpos. Então, o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba está investindo muito nessa área. O nosso comandante-geral sempre apoia essas atividades de treinamento com os melhores cães, as raças que a gente chama de top, estão sendo treinadas aqui no nosso Corpo de Bombeiros. E eu acredito que o plantel vai ficar excelente das atividades de busca e salvamento. As equipes estão muito empenhadas, inclusive
a gente traz aqui em primeira mão, a gente vai ter um evento em março de 2023, o maior encontro de especialistas em desastres do mundo, e vai ser aqui em João Pessoa. A gente vai agregar essas informações de busca, salvamento, primeira resposta, desastres, reunir todas essas pessoas aqui em João Pessoa, no Centro de Convenções. Mas, Coronel, sensacional. Aqui, realmente, o público já está acostumado às primeiras notícias, as mais importantes, os furos, sempre aqui no programa Saúde Master da TV Master. Quero essas pessoas, obviamente, né, o senhor vai... Vamos ficar em contato aqui em primeira mão, né, quando vierem aí no próximo ano. Isso vai agregar muito, não é, Coronel, a todas as ações em relação ao Corpo de Bombeiros. Um evento grandioso, né? Realmente é um evento de uma magnitude fora do normal. A gente vai agregar todos os comandantes gerais dos Corpos de Bombeiros do Brasil numa reunião de conselho, e vai ser aqui em João Pessoa. Vamos trazer pessoas do Chile, Canadá, França, Equador, Honduras e outros países que estão ainda a confirmar. Mas realmente vai ser um evento de grande importância nesse cenário de desastres. Nós estamos quase chegando no final do primeiro bloco, só lembrando que o segundo bloco será PET, já está aqui nos estúdios da Master, é o Miguel Cavalcante, ele é comportamentalista canino, vai ser uma coisa sensacional. Ele é um grande especialista no comportamento dos cães. É um psicólogo canino, psiquiatra. Ele é extraordinário. Eu fiz a pré-entrevista, já estou aqui ansioso para daqui a instantes. Nós estamos já encerrando, e no caso, a Tenente Suzana. Tenente, eu quero inicialmente as suas palavras finais, eu sei que serão de esperança. Quando a gente fala também, falamos muito aqui nas criaturas de Deus, os cães, né, os gatos. Parece que a senhora teve uma perdazinha agora recente. Eu vou tocar no assunto, mas tocando no assunto, sempre lembrando do amor que está envolvido em tudo isso. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho e desse uma mensagem de esperança. E na sequência, logicamente, o coronel vai falar. Primeiro, a Tenente Suzana. No último sábado, eu perdi a minha pet, né, que eu chamava de vó. Era a pet da minha filha, a Azul, uma Yorkshire de 3 aninhos de idade. Já fazia parte da família, né? Então, assim, a gente tinha um amor muito grande por ela. E a mensagem que eu posso falar hoje, no dia 2 de julho, o dia do Bombeiro Militar, eu quero dizer que a missão dupla, o dever nos aponta, vida alheias e riquezas salvar. Faz parte da canção do Soldado do Fogo, uma canção que a gente aprende desde o nosso primeiro dia na academia e que nos norteia na atividade desde o primeiro dia até o último dia das nossas vidas como bombeiro militar, que nunca deixaremos de ser até o dia de fecharmos os olhos. Ah, Tenente, que coisa linda, realmente assim. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo estão vibrando, né? E a gente só tem que agradecer pela senhora existir. Pode ter certeza. Coronel, as palavras finais do senhor. Também a gente se sente muito honrado em participar desse programa, nesse dia especial para o Corpo de Bombeiros e para o Brasil, que é o dia 2 de julho. E, mais uma vez, agradecer a confiança da sociedade. Temos, pelo 13º ano consecutivo, no Índice de Confiança Social, o Corpo de Bombeiros como a instituição de maior credibilidade junto à sociedade. Então, a gente se sente muito honrado em participar dessa instituição e poder honrar, trazendo o melhor do serviço à sociedade paraibana e do Brasil, obviamente. Então, a gente agradece mais uma vez o espaço, o convite, e parabeniza o programa pela essa iniciativa. Eu quero dizer, nesse final apenas do primeiro bloco, que foi um orgulho. Assim, eu já tive ações, são muitas as entrevistas, mas é lógico, isso faz parte da vida. Há alguns momentos que se tornam únicos.
e eu tenho certeza que esse foi um dos momentos, porque a gente tem muita gratidão por vocês existirem. Tanto a gente encerra o primeiro bloco e eu quero dizer por completo, nós entrevistamos nesse primeiro bloco de hoje o Tenente Coronel Arthur Tibério de Lacerda Vieira, o Coronel Vieira, e a primeira tenente Suzana Thaís Pedrosa Rodrigues, a Tenente Suzana. Muito obrigado de coração, viu, a todos vocês. Nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial exclusivo, porque o intervalo comercial é dos nossos patrocinadores de excelência. E repito, após o intervalo comercial, um bloco dedicado ao mundo fascinante, ao mundo pet com o Miguel Cavalcante. E eu já estou aqui, não vi ainda o cachorro ou os cachorros que ele trouxe. De repente também gatos. Vai ser uma surpresa para todos nós. É daqui a pouquinho, depois do comercial.